Se você está com a sua criança aqui, lá embaixo tem salinha, tá? Se você quiser descer com ela. Se é muito pequenininho, não desce. Vou pedir às mamães que, se estiver muito agitado, fica um pouquinho ali atrás. Se ele estiver agitado, se ela estiver quietinho, fica aí. Se ele estiver quietinho também. Mas se começar a agitar muito, você vai ali para trás, anda um pouquinho para que ele possa se aquietar ou ela. Amém? Vou pedir a Mona, vou pedir a Mário, vou pedir aos irmãos da Zoe que estão lá atrás, que venham aqui para frente, para eu não me sentir tão sozinha com cadeiras. Toninho. Deixa eu ver aqui quem é que eu enxergo. Tentou fugir, foi Toninho. Aleluia. Aleluia. Gente, que coisa linda chegar aqui nesse lugar e perceber a atmosfera espiritual tão carregada da glória do Senhor. Sabe por quê? Porque onde há adoração genuína, ali Ele está. Se faz presente, se revela, se manifesta em glória. Que coisa linda. Senhor, eu quero clamar a Ti, em nome de Jesus, que essa casa seja uma casa de adoradores. Que tenha um estilo de vida de adoração. E que por causa do seu estilo de vida de adoração, quando se reúne com outros que têm o mesmo estilo, a adoração flui de uma maneira tão natural, mas também tão poderosa. Ah, Deus, que quem entre aqui possa ser impactado pela Tua presença manifesta, pela Tua glória manifesta, e não saia da mesma maneira como chegou. Assim te oro em nome de Jesus. Amém? Você pode estender suas mãos para cá e pedir ao Senhor que multiplique esses dízimos e ofertas? Você pode fazer a oração do seu coração. Só pede assim: Senhor, age de maneira sobrenatural. Concede multiplicação para que todos os teus sonhos e projetos colocados em nós possam ser, de fato, colocados em prática. Em nome de Jesus. Pai, nós te clamamos, multiplica, Deus. Tu és esse Deus de sobrenatural. Tu és o Deus que criou sementinhas tão pequenininhas e que, uma vez semeadas em boa terra, elas se transformam em árvores tão frondosas, com tantos frutos. Nós queremos pedir que, de igual modo, as sementes aqui de ofertas e dízimos depositados neste lugar que profeticamente simboliza um jarro onde há uma terra fértil recebendo essas sementes, Senhor, que elas multipliquem. E que se transformem, dando muitos frutos para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Clamamos ainda que o Senhor continue sendo esse muro de fogo em nossa volta, que nos cerca, que nos livra, que nos protege, que nenhum dardo inflamado do maligno nos alcance nesse lugar, que nós estejamos aqui completamente protegidos e que toda boa semente que será lançada da Tua palavra encontre dentro de nós um solo propício, uma terra muito fértil, onde essa palavra vai brotar, vai florescer e vai frutificar a 100 por 1 em nossas vidas, mas sobretudo através de nós. Nós assim te oramos em o nome de Jesus. E se você orou, você diz: amém e amém. Oh, glória! Amém. Então, meu povo, no último domingo, eu preguei sobre compaixão. No último domingo, eu falei sobre como Jesus amou da mesma forma que o Pai amou. E o amor do Pai foi um amor cheio de compaixão. Eu li para vocês Mateus 9, no verso 36, quando ali está escrito que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. E eu expliquei para vocês que essa palavrinha traduzida por compaixão
É uma palavra do grego que, segundo o dicionário bíblico de Strong, tem o seguinte significado: ser movido pelas entranhas. Daí, ser movido pela compaixão, ter compaixão, pois se entendia que as entranhas eram a sede do amor e da piedade. Ou seja, a compaixão é esse amor que brota das nossas entranhas pela dor, pela aflição, por aquilo que o outro sente. Mas hoje eu quero focar em algo dessa mesma tradução, desta mesma explicação do vocábulo grego. Veja, ser movido pelas entranhas. Você sente no profundo do seu ser. Você sente a dor do outro, a aflição do outro, mexe com as suas entranhas. Mas não fica apenas em um sentimento. Não fica apenas em uma sensação. Não fica apenas no reconhecimento da dor ou do sofrimento ou da aflição do outro. Veja que a explicação do vocábulo grego diz ser movido. Diga comigo, movido. Aqui tem algo a mais para nós. A gente já tinha entendido domingo passado que não é possível amar sem compaixão. E que amor implica ter compaixão de. E que compaixão é compartilhar o sofrimento, a aflição, a dor do outro, sentindo em você mesmo. Mas hoje eu quero falar que para além de sentir nas entranhas, compaixão implica em movimento. Implica em sentir, e porque sentir, eu sou movido a. Movimento. Diga comigo assim, eu digo e vocês repetem. A compaixão implica ação. Diga, a compaixão me tira da zona de conforto. Diga, a compaixão me arranca de mim mesmo. Diga, a compaixão coloca no lugar que costumava ser ocupado por mim, ela coloca o outro e me leva a agir em seu favor. Diga, a compaixão sem ação pode até ser simpatia ou pena, mas jamais será compaixão. E aqui eu vou citar um autor, é o Kevin Dedmon, e ele diz assim: a pena, sentir pena. A pena te leva a se sentir mal pelas pessoas, mas não te motiva a ajudá-las. Uau! Jesus não estava cheio de pena. Ele estava cheio de compaixão. Kevin diz ainda, a compaixão nos faz levantar e fazer a diferença. Eu queria que você se levantasse como quem está disposto a fazer a diferença. Porque sente compaixão nas suas entranhas. E eu quero que você declare assim comigo: nós vamos fazer a diferença em nossa geração. Nós vamos fazer a diferença em nossa nação. Diga, nós vamos fazer a diferença em nossa cidade. Diga, nós vamos fazer a diferença aonde formos e onde estivermos. Amém? Porque somos um povo cheio de quê? E a compaixão nos leva à ação. E aquele que age faz a diferença.
aqui está um povo que vai fazer a diferença. Oh, pode sentar. Ontem eu fui pregar numa igreja em Tibiri 2. Andei que só morrinha. Fabinho e Jéssica, vocês são heróis. Meu Deus, como eu andei. Foi quase 1 hora de viagem. E aí eu preguei. E quando terminou a pregação, estava chovendo. E o lugar onde o carro estava muito apertadinho. O estacionamento muito apertadinho. E eu tentando manobrar o carro, aquela dificuldade. Mas tinha vigília aqui, então eu tinha que sair de lá para vir para a vigília. Eu estava querendo correr. E aí vem uma irmã e bate no vidro. E eu tipo assim, não me atrapalha, criatura. Agora não. Tá vendo como esse carro tá aqui para eu sair? Meu Deus, vou viajar 1 hora. E ela continuou batendo e aquela chuva caindo na cabeça dela. Uma senhora. E eu fiquei, meu Deus, não, peraí, esquece. E baixei o vidro, pois não, irmã. E ela disse assim para mim, pegou na minha mão. E ela disse, eu preciso lhe dizer que eu te amo demais. E aí eu pensei, às vezes você está ali pregando, a pessoa se identifica, né? O Senhor coloca um amor no coração. Eu disse, amém. E ela disse, não, eu lhe amo muito. Mas coisa boa. E aí ela disse, eu não pude ouvir a pregação, que eu estava na salinha com as crianças. Mas eu lhe acompanho nas redes sociais. E eu escuto todas as suas pregações. E todas as suas pregações mexem comigo. E têm contribuído para que eu saia do lugar que eu estava. Algo assim, não estou lembrando as palavras exatamente. Aquilo foi tão impactante. Eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei segurando a mão dela e disse, meu Deus, eu não fazia ideia que existia essa irmã em Tibiri 2, nessa igreja, que está ouvindo pregação e que de alguma forma isso está edificando a vida dela, está contribuindo com quem ela é, está tirando ela de um lugar, edificando. Eu fiquei tão impactada. E aí, quando eu preparava a pregação hoje, eu creio que o Espírito me trazia esse testemunho para lhe dizer assim, não menospreze a graça depositada em sua vida. Não retenha o que você carrega. Haja! Como? Assim como Jesus. Talvez seja colocando só esse celular aí. Talvez seja estendendo as suas mãos, sorrindo, falando, abraçando, compartilhando, dando, pregando, eu não sei. O que eu quero dizer é que sobre todos aqui há uma graça depositada pelo Senhor. Não menospreze a graça que você carrega. Oh! Agora você vai agir. Vai agir como? Eu quero te dizer, olha para Jesus e age como Ele, vai dar tudo certo. É assim como Jesus. Jesus é o modelo da compaixão. Jesus, o nosso Salvador. Jesus, o nosso Senhor. Jesus, o nosso Mestre que nos ensina. Jesus, aquele que é o modelo a ser seguido. Jesus se movimentou. Ele se moveu a partir das entranhas. Ele se moveu em compaixão. E aí em Mateus 14, no verso 14 está escrito... mais um relato dessa ação de Jesus. E lá diz, quando saiu do barco, quando Jesus saiu do barco, ele viu, diga comigo, viu? Ele viu tão grande multidão. E ele teve o quê? Compaixão. Ele teve compaixão deles e então ele agiu. O que é que ele fez? Curou os seus doentes. Diga comigo, Jesus viu. Jesus sentiu nas entranhas e Jesus agiu. Ele viu, ele teve compaixão e ele curou. Eu quero na pregação dessa noite perguntar a você que está aqui ou que está em casa, o que você tem visto? Por onde você tem andado? O que você tem visto? Eu quero lhe perguntar,
será que você tem visto? Ou como eu falei domingo passado, e tenho falado em tantos domingos, às vezes os nossos olhos, eles são tão atraídos para o nosso umbigo, que a gente caminha pela vida assim. O que eu gosto? O que eu quero? O que me satisfaz? O que me faz feliz? O que eu preciso? O que podem me dar? O que é que eu vou me sentir bem? O que eu? Qual é a minha dor? Qual é a minha angústia? Qual é a minha necessidade? O que eu? E realmente, quem está assim muito atraído para o próprio umbigo, não consegue ver a multidão aflita. Não consegue ver os desesperados. Mas eu sei que eu estou no meio de um povo que tem visto. E se não estou ainda, eu já estou profetizando que vai ser um povo que vai ver. E a pergunta é o que você tem visto, a pergunta é o que você tem sentido nas suas entranhas diante do que você tem visto. E se você responder agora, eu não tenho sentido nada ultimamente, não. Tem algo que o Senhor está jogando luz para que seja transformado. Porque diante do mundo mal em que nós vivemos, amados, basta que a gente olhe 5 centímetros para a nossa frente e a gente vai ver situações que deveriam estar mexendo com as nossas entranhas. Sim ou não? Se eu fosse falar aqui, eu tinha que ficar meia hora pregando, no mínimo, a relação da desgraceira no mundo que jaz no maligno. Mas a pergunta é o que você tem visto, o que você tem sentido diante do que tem visto e o que você tem feito a partir do que viu e sentiu. Porque compaixão implica ação. O que você tem feito diante do que você vê e sente. O que me faz lembrar há muitos anos, eu era ministra de louvor. Eu tinha um ministério chamado Mais Que Palavras, e a gente vivia disso, de ministrar o louvor, e eu ia a muitos eventos, eu ministrava o louvor e eu pregava. E aí, num dado momento, eu tive um sonho. E nesse sonho eu vi uma menininha, ela devia ter uns 7, 8 anos, e ela estava numa cama, e o pai chegava e começava a abusar dela sexualmente. E ela olhava para mim e eu a via com os meus olhos. Dentro dos olhos dela, eu estava vendo a aflição e a dor. E ela olhava para mim como quem grita, me ajuda. E eu ficava olhando a cena e de repente entrava um senhor com o rosto muito marcado do tempo, era um senhor idoso. E ele deitava do outro lado e ele tinha a cara do outro filho, era o filho dele. E ele começava a abusar sexualmente dela. E eu entendia na cena que ela era abusada por filho, por pai e por avô. E se você não sabe, os dados mostram que muitos avós abusam. Avós abusam. E eu olhava o olhinho dela de novo e ela gritava para mim, me ajuda. E aí no sonho é como se eu subisse e aquilo estava numa tela de TV enorme. E eu olhava para Éssila e eu dizia, eu tenho que ajudar. E eu acordei. Mas eu era só uma ministra de louvor. O que eu fiz, eu comecei uma campanha na cidade de João Pessoa. E eu pegava o meu tempo e eu ia de igreja em igreja, eu dizia, pastor, me ajude a sensibilizar a igreja para essa causa. Porque a igreja está tão ensimesmada. A igreja está tão centrada nela mesma, nos seus programas, na sua liturgia, nos seus cultos, que ela não está vendo que tem um monte de criança abusada, precisando ser liberta dos abusadores. Vamos sensibilizar. E eu não sei se Nelly está aí. Nelly está aí hoje? Levei Nelly para a sala lá de casa. Peguei a Elisa e fiz uma foto de Elisa, aperreadinha assim, e Nelly com as mãos. Como era essa foto, lembra? Aí era.
Peguei a galera assim, gente, vem cá. Nelly estava com as mãos impostas sobre a criança. Tinha outro que estava ligando. E a gente fez uns cartazes, uns panfletos. Eu saí na rua pedindo em padaria. Me apoie aqui nessa ação. Eu preciso fazer panfleto para entregar. E a gente fez uns panfletos que era: nós evangélicos dizemos não ao abuso e exploração sexual de crianças. E atrás tinha as fotinhas e era: ore, proteja, denuncie. E dessa ação virou uma ação com faixas nos sinais, virou uma ação das igrejas para a rua, e nós levantamos mais de 150 igrejas em sinais de João Pessoa. Uma ministra de louvor, que um dia viu, sentiu e agiu. E aí o tempo passou. E o Senhor me leva num congresso a uma outra visão, muitos anos depois. Dessa vez eu estou numa mesa. E tem uma pessoa do outro lado da mesa. E eu vejo a pessoa, eu não identifico quem era, mas o olhar dela está ligado no meu. E eu escuto o Senhor dizendo: ame e cuide. E assim nasce um chamado pastoral. Em seguida eu sou ungida pastora. E eu venho para dentro de uma sala com uma mesa sentada, vendo pessoas que foram feridas, que carregam dores terríveis na sua alma, muitas, a maioria mulheres abusadas na sua história, aprisionadas em aflição e em dor. E agora eu estou atrás daquela mesa, fazendo levantamento da vida, mapeamento para elas serem curadas, libertas, para poder ter uma chance de viver a Zoe, a vida de Deus. E o tempo passa. E aí o Senhor, então, um dia me dá uma outra visão por meio de um profeta que me vê recebendo a visão. Recebendo a visão de Deus que iria dirigir parte da igreja dele para realizar o propósito do Senhor. E aí o profeta me vê com uma bússola na mão e sendo aquele que tem a visão. E ali eu fui entendendo que saiu da menininha, que saiu da mesa e que agora é conduzir pessoas para verem o que Deus está vendo e assim se moverem. Para realizar o que está no coração dele. E então lançam um filme. O filme chama O Som da Liberdade. Esse filme está nos cinemas do Brasil. E algumas pessoas começam a dizer: Edi, você tem que assistir, Edi, você não assistiu. E eu disse: eu não posso assistir. E aí uma amiga me manda uma mensagem, diz: como assim você não pode? Eu disse: você não entende. Que se eu for lá no cinema e eu vir os dados e a situação das crianças brasileiras vendidas em tráfico humano, sendo exploradas sexualmente, vendidas para morrerem como objeto sexual de monstros, eu vou esquecer a visão da bússola. Eu não vou mais conseguir ir para ali para cima de Zoe. Em Zoe, eu vou me embora me envolver com alguma ONG. Porque vai mexer no profundo das minhas entranhas. E eu não vou conseguir sentir sem agir. E aí eu comecei a dizer: meu Deus, que coisa horrível. Quer dizer então que eu fecho o olho para fingir que não existe? Comecei a me sentir culpada. E aí acontece o que está acontecendo em Israel. E eu estou assim desde ontem. Por que eu não estou em Israel? Por que eu não estou em Israel? E hoje eu acordei dizendo: Senhor, se falta gente para se alistar, Senhor, me libere, eu vou me alistar. E diante de Deus, como eu estou sentindo isso. Diante de Deus, como é difícil estar em João Pessoa e não estar pegando um avião para me alistar. Porque mexeu com as minhas entranhas. Então me enche de uma compaixão que me leva à ação para fazer a diferença. Aí Éssila, que, né, aquele jeito bem pragmático, eu me veio, tu ia fazer o que lá de diferente? Mas não sei. Contra o Hamas, pois é, somente o Hamas. Aí eu disse: minha filha, vamos fazer um treinamento, eu vou pegar em arma, vou fazer o que for preciso.
E mais uma vez, o Senhor me disse, você quer, minha filha, se aliste no exército da intercessão e levante intercessores para estar intercedendo, porque é o maior poder que vocês podem lançar contra o inimigo. Então eu não me controlei, hoje eu enchi meus stories, meu Deus do céu, para o povo saber a verdade, vamos orar, eu me enchi descontroladamente, louca, as entranhas gritando, faz alguma coisa! E aí Jesus começou a me ministrar, Jesus disse, filha, olha para mim, eu não fui a todos os lugares. Uau! Preste atenção, Jesus me disse hoje, filha, eu não fui a todos os lugares, e eu não preguei a todos os que precisavam ouvir, e eu não curei todos os enfermos, e eu não libertei todos os endemoniados, mas sabe o que eu fiz? Eu me multipliquei em 12, em 70, em 120, em bilhões, chamados a ver como eu vi, ter compaixão e agir para fazer a diferença. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Glória! Aleluia! Aleluia! Jesus não foi à China, mas ele enviou milhões. Ele não foi na Coreia do Sul, mas a maior igreja do mundo está lá. Ele sequer veio ao Brasil. Mas nós estamos aqui representando ele nessa terra. E aí a palavra que eu escuto dele é tempo de multiplicação. É tempo de multiplicação. É tempo de discipular, é tempo de treinar, é tempo de multiplicar a graça que está sobre você e sobre mim. Eu quero um representante do mestral de pé, um representante do profético de pé, um representante do pastoral de pé, rapidamente, um representante do técnico operacional de pé. É tempo de multiplicar mestres. Porque há um povo aflito que precisa de ensino que liberta. Porque conduz à verdade. É tempo de multiplicar profetas. Porque há um povo que precisa acessar a revelação do céu. Ouvir a voz de Deus. E então conduzir o povo do Senhor a realizar o que está no coração do Pai. É tempo de cuidar de vidas que estão aflitas, porque Jesus olha e diz, são como ovelhas que não têm pastor. E eu queria poder dizer, levante o representante do evangelismo, mas não temos. Ainda. Porque há tantos lá fora que precisam ouvir sobre o Jesus que salva. Que transforma histórias, que consola os aflitos, que liberta os cativos, que dá sedento ao sedento e alimenta o faminto, que restaura o quebrado, que ergue o caído do pó. Eu quero falar algo. Eu me levantei, eu sei que eu tenho dom profético, mas eu me levantei representando o evangelismo. Por quê? Porque ela falou sobre a multiplicação. Eu faço parte da multiplicação dessa casa. Eu, através ali do que o Senhor tem feito no Café com Propósito, eu me sinto parte desse evangelismo. E eu sou treinada aqui e estou lá, como esse lugar que o Senhor já está fazendo através da sua vida. Isso, preparando novos discípulos. Amém? Então, me levantei porque Ele mandou se levantar. Levante os... Multiplique, Rodrigo. O técnico operacional. Os que sabem gravar vídeos, os que sabem fazer acompanhamento em câmeras. Como é aqui?
projeção, projetando o que a gente precisa. Os que cuidam com diaconia, os que dão conta das mídias, os que comunicam nas redes sociais. Levante o acolhimento multiplicando. Levante aqueles que abraçarão, que acolherão. Levante-se os que cuidarão das crianças. Levantem-se. Enfim, é tempo de multiplicar. Vocês entendem que não é multiplicação para termos um grande projeto? Mas é multiplicação para que possamos, assim como Jesus, realizar o que está no coração do Pai. Amém? Podem sentar. Mateus 28, e não tem gente, eu queria não pregar isso aqui. Engraçado, você vai dizer, mas por quê, pastora? Porque eu já preguei tanto esse texto, que eu digo assim, Senhor, hoje eu briguei com Deus. Estou lá discutindo com o que é fonte de toda a sabedoria. Eu muito ousada, né? Eu muito sem noção. Eu tipo assim, Deus, presta atenção. Eu já preguei isso na Zoe umas 350 vezes, Senhor. Agora a tua palavra é nova. Então, tipo assim, a mesma coisa, Deus me dá uma coisa nova. Isso aqui eu já falei demais. E deu trabalho para ele me convencer diante da minha ousadia. Que era isso que ele quer falar conosco. Mas aí, minha gente, é porque talvez isso aqui tenha que estar dentro de nós, porque precisa ser aquilo que a gente carrega como razão da nossa existência como discípulos de Cristo. O chamado dele para as nossas vidas. E está lá em Mateus 28, a partir do verso 18, quando Jesus diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e da terra. Portanto, vão, façam discípulos. Jesus não esteve em todas as nações, mas ouça, ele enviou uma multidão que estaria. Por isso que ele diz, vão e façam discípulos. E os discípulos foram feitos. Suspende um pouquinho a projeção. Sabe quem é que morreu essa semana? Loren Cunningham. O fundador da Jocum. Meu Deus, vocês acreditam que Deus me tirou de João Pessoa? Um dia eu recebi um telefonema de vai ter um evento em BH na Estância Paraíso. Você quer ir representando João Pessoa, parte de João Pessoa? Eu digo, eu vou. Aí, pastora Zenete, eu vou. Chego lá, um negócio chama DNA. E aí tem líderes de todo mundo. E eu lá, tipo assim, oi, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu fiquei impressionada com os trabalhos que Jocum desenvolvia no mundo. Cada líder no mundo se levantando, dizendo o que eles faziam. Meu Deus do céu, desde artes, comunicação, cultura, psicologia, até pão a quem tem que estar com fome na rua. Para tudo que é área, pregação do evangelho. Meu Deus, uma coisa linda. Eu fiquei ali, de repente, eu disse, eu queria falar com esse homem, mas ele é o fundador da Jocum. Quem sou eu na fila do pão? O Espírito Santo disse, me pede que eu dou. Eu digo, Senhor, o Senhor me daria, dou. Estou lá chegando na hora de almoçar, o homem está sentado. Eu digo, posso falar com o senhor um pouquinho? Senta, querida. E eu fiquei lá tendo uma audiência com o homem, eu e ele. Mais de uma hora, ele me ouvindo, me direcionando, me ensinando e fazendo o meu coração arder como o dele. Loren, ele agora está com Deus eternamente. Mas sabe o que ele deixou? Ele se multiplicou em 18 mil missionários. Meu Deus, destes 1.500 são brasileiros. Espalhados pelo mundo e vivendo integralmente. Em mais de 1.100 centros de atividades missionárias. 1.100 centros de atividades missionárias espalhados pelo mundo. Em 180 dos 238 países que o mundo tem. Um homem! E eu fiquei perguntando como foi possível. Como foi possível? E aí se voltar para Mateus 28, vai dizer quando Jesus disse, façam discípulos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ordenei, e eu estarei sempre com vocês. Sabe como é que foi possível a Loren? Porque o Deus que chamou era o Deus que estava com ele. O Deus que está conosco nos faz multiplicadores da graça dele. Yeah! Ele esteve em todos os países. Gente, vocês têm noção
Vocês têm noção? E Jesus termina dizendo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O fato de Ele estar é a certeza que é possível fazer exatamente o que Ele mandou. O fato de Jesus estar é a certeza de que é possível fazermos exatamente o que Ele mandou. Vocês lembram de Moisés? Quem lembra de Moisés da Bíblia? Está lá em Êxodo 3, a partir do verso 7. Disse o Senhor, olha isso aqui como é impactante, e o Senhor me fez fazer essa correlação, eu achei fantástico. Disse o Senhor, de fato, eu tenho visto, diga o Senhor viu. Tudo começa em ver. Para poder mexer nas entranhas, a gente tem que ver, diz que com os olhos não vê, o coração não sente, não é assim? E diz assim, ó, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado, que o nosso Deus é Deus que vê e é Deus que ouve. Escutei o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei, diga, Deus sabe. Eu sei quanto eles estão sofrendo. O nosso Deus é Deus que vê e é Deus que sente o sofrimento daquele que está em sofrimento. Aí o texto diz, por isso, no verso 8, eu desci para livrá-lo. Diga comigo, Deus viu, sentiu, agiu. Estão comigo? Ele viu, ele sentiu o sofrimento, o que é que ele faz? Ele fica no céu? Ele age, ele desce. Com propósito, vou livrar meu povo. Eu creio no Deus que vai livrar Israel. E vai livrar a cada um de nós. Então diz o texto, desci para livrá-lo e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, hititas, amorreus, ferezeus, heveus, breu. Aí diz, pois agora o clamor chegou a mim e tenho visto. É o Deus que vê. Mas olha que interessante, no verso 10, ele diz, agora vá, Moisés, eu te envio para tirar o povo do Egito. A ação começa em Deus. E vai ser colocado em prática a partir da vida de um homem. Oi? Quem pegou? Quem estava na vigília ontem entendeu. Entendeu? A ação começa em Deus, que vê, que sente o sofrimento, que desce dos céus para prover o que é necessário. Mas Ele proveu o necessário, sabe como? Dizendo, você. Vai lá, que eu vou usar as suas mãos. Não é interessante? Vocês entendem que Deus tinha o poder para dizer assim, agora o Egito fulminado, queimava tudo? Ele fez assim? Moisés, vai lá, meu filho, vai lá. Sabe por quê, Moisés? Porque eu quero te ensinar a ser como eu. Eu sinto nas entranhas e eu ajo. Moisés, vai lá, agir. Vai dar do seu suor, da sua energia, do seu tempo, da sua vida? Meu Deus. Vá agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. 11, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu? Já preguei tanto sobre isso aqui. Porque normalmente a gente costuma dizer, quem sou eu? E eu imagino Lauren Cunningham recebendo os comandos e dizendo, quem sou eu? Vou não, Senhor. Que doidice. Como é que eu vou chegar em 180 países? Nem rica eu sou. Às vezes a gente só olha para nós e diz, quem somos? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas sabe o que Deus responde? Eu amo esse texto. No verso 12, é a resposta seguinte. Deus afirma, eu estarei com você. Eu estarei com você. Isso basta, meu filho. Vocês estão entendendo que foi a mesma resposta de Jesus? Que eu li ainda há pouco. Jesus diz, vão, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É o que basta. Gente, ontem a gente estava aqui numa vigília. Meu Deus, que vigília. Eu não tenho palavras. Eu cheguei aqui. Eu já fui me sentando ali atrás. Parecia que eu estava no tempo do DT.
Parecia que eu estava no tempo que a gente viajava só para estar exposto à glória de Deus em BH. Eu não conseguia me conter. Eu dei testemunho aqui para quem estava. Era catarrada para tudo que era lado. Que você começa a chorar, o que acontece? Os catarros vão caindo, você não segura mais. Já pega o pano, já vem para cá, já vai melando tudo, já está com o cabelo pregado. E você não para de chorar, porque a glória de Deus está ali. E aí o Senhor me entrega uma palavra. E eu tinha outra palavra. E o Senhor me entrega uma palavra. Eu fico assim, Senhor, é para mim, é para a igreja, é para mim, é para a igreja. O que é que eu faço? Me responde aqui. Mas Ele é o Deus que nos ouve, Ele é o Deus que responde, Ele é o Deus que tem um caminho, Ele é o Deus que nos ensina. Aí Ele move alguém que chega com o microfone, me entrega e diz assim, o Senhor não te deu a palavra? Vai lá e entrega. Esse Deus não é gente, não. Ah, estou entendendo, aí veio para cá. Aí a palavra era assim, olha, Zacarias 4, parte da palavra, foi em 2 pedaços. Mas o último era Zacarias 4, 6 a 10. Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Zorobabel, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. E a explicação da Bíblia que eu estava dizia assim, tudo começa nele, tudo vem dele, tudo é na graça dele, tudo é no poder dele, é por meio dele. E sem Ele nada é feito. É nele, é dele, é por Ele. Eu disse ok. Só que o texto continua. E aí no verso 8. Então o Senhor me falou. Vocês estão comigo que Deus disse, Zorobabel, não é na sua força, não é violência. Sai disso, deixa disso. Eu estou agoniada com essa blusa caindo para cá e para cá. Vocês não se aperrei não, tá? Mas eu estou aperreada aqui. Essa me lembra de não usar mais ela. Acabei de ficar puxando para um lado e para o outro. Estou agoniada aqui. Aí, eu gostei, mulher. Eu gosto dessas coisinhas aqui batendo. Eu acho massa. Mas a bicha está me agoniando. É uma boa, né? E aí, eu me perdi agora. Eu fui pensar aqui, eu batendo asa. Feito... Sim. Aí Zorobabel diz, Zorobabel, não é na tua força, não é violência, não é no poder, porque o que vem é ele a fonte, é no poder dele, é ele. Estão aqui entendendo? Mas olha o verso seguinte, diz, o verso 8, perdão, então o Senhor me falou. Agora leia o verso 9, leia comigo as primeiras palavras, 1, 2, 3, as mãos de Zorobabel, foram as mãos de quem? Agora era por meio de quem? Entenderam? Era por meio do Espírito. A fonte era em Deus. Mas qual era a mão que ia fazer? A de Zorobabel. As mãos de Zorobabel colocaram os fundamentos deste templo. Suas mãos também o terminarão. Assim saberão que o Senhor dos exércitos me enviou a vocês. E o Senhor disse aqui para nós, é em Deus, é a partir de Deus, é pelo Espírito de Deus, mas é por meio de mãos humanas. Tem alguém aqui entendendo pela mãe do guarda? Aleluia. Aí no verso 10 teve uma palavra para nós. Visitantes, me permitam aqui, mas é uma coisa para Zoe, mas você aí já se alegra com a gente. O verso 10 diz, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Aqueles que desprezaram os pequenos começos, não desprezem, porque terão grande alegria. Sabe qual é a palavra para nós? Nós teremos grande alegria! Sabe por que eu posso dizer isso sem medo? Mas ainda falta tanta coisa. Querido, mas eu tenho uma aqui no bolso. Sabe o que tem aqui no bolso? Vou tirar para você. Presta atenção. Vem cá, Toninho. Segura aqui, para eu tirar do bolso a chave do sucesso. A chave da alegria, sejam quais forem as circunstâncias. A chave da alegria, tendo ou não. Atenção. Eu estarei com vocês. Essa é a hora que você dá um glória a Deus aí, vaso.
estará com você. Escute, Ele estará com você no consultório. Ele estará com você no escritório. Ele estará com você na rua. Ele estará com você em casa. Ele estará com você com a família. Ele estará com você com amigos. Ele estará com você em todo o tempo. Ele estará com você na Zoe. Ele estará conosco. Ai, minha gente, nós temos visto, estamos cheios de compaixão. E nós agiremos, nós teremos grande alegria. Eu quero terminar com o mesmo texto usado em Mateus, que é usado por Marcos, em Marcos 16. E eu vou ler, mas eu quero pedir que vocês repitam comigo ao longo dessa leitura, como um alinhamento do exército do Deus vivo, dos discípulos de Cristo, dos filhos do Senhor. Se você não crê, não repita. Não venha fazer nada fake, que Deus conhece seu coração. Mas os que creem, essa é a hora de rasgar os céus e declarar. Marcos diz assim: Jesus disse-lhes, vão. Eu vou ler, vocês repetem. Não permaneceremos parados. Vamos nos mover. Jesus disse, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer, diga comigo, pregaremos. Para que ouçam e creiam como cremos. Jesus disse, for batizado, diga, batizaremos. Hoje nós vamos batizar. Mas sabe o que eu quero gerar em fé? É que não vai ser um batismo a cada não sei quantos meses. Eu quero gerar em fé que nós vamos batizar todo mês, 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 batizando vidas que creram. Uou! Estes sinais acompanharão os que creem. Diga comigo, veremos os sinais que nos acompanharão. Foi meia boca, minha gente. A parte dos sinais. Imagina você passando e você diante de alguém que precisa de um milagre e os sinais do poder de Deus, do milagre de Deus, da maravilha de Deus se manifestando. Eu não sei você, eu quero tanto viver isso. Eu acordava querendo viver isso. Eu me canso de... Eu me canso, não, quer dizer. Eu me canso de lembrar, tá certa a expressão? Tio deu choque aqui agora. Eu não me canso de lembrar das vezes em que eu orei chorando, dizendo, Senhor, se for para viver sem ser fonte a jorrar de Ti, sem ver os Teus sinais, sem curar enfermos, sem ser as Tuas mãos a liberarem poder nessa terra, sem esperança, me leve, eu não quero viver. Vocês acreditam que eu orava assim? Depois levei um carão, que você não pode orar pedindo para não viver. Mas eu não sentia razão de viver se não fosse assim. Era tão verdadeiro. Com o tempo você vai sendo tão consumido com as demandas, e você vai deixando apagar essa paixão. Mas eu quero que isso arda em mim novamente e em vocês. Que a irmã que chegou numa cadeira de rodas aqui hoje, com tanto trabalho para subir aqui, que ela venha de cadeira e ela saia caminhando. Porque tem um povo aqui que crê que os sinais seguirão. E eu não estou dizendo que a gente está pronto, não. Mas eu estou dizendo que eu estou aqui para incendiar o seu coração. E incendiar o meu coração. Para que a gente tome posse da palavra que diz, estes sinais seguirão os que crerão. Em meu nome expulsarão demônios. Diga, expulsaremos demônios. E Deus sabe que nós temos nos esforçado para isso.
Como vimos pessoas chegando aqui endemoniadas, torturadas, meu Deus, de dar dor, e saindo outra. E Jesus disse, falarão novas línguas. Diga, falaremos novas línguas. E Jesus disse, pegarão em serpentes, se beber algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Diga, receberemos livramento sobrenatural. E olha que poder. Imporão as mãos sobre os doentes. Diga, imporemos nossas mãos. Estenda a sua mão e diga assim, imporemos nossas mãos. E não fique com a mão assim, sabe o que é que diz? E ficarão curados. Diga, imporemos as nossas mãos e curaremos. Alguém crê? Que essa seja a nossa verdade de vida. Onde estivermos, não é num culto. Não, é na casa, na rua, no escritório, no consultório. É você assim com ousadia, tendo a coragem de largar a sua mão e dizer, Jesus disse, eu vou impor e vai ser curado. Eu imponho as mãos, seja curado em nome de Jesus. E deixa o resto com ele, foi, não foi? Não interessa você obedecer. Quem faz a obra é ele. Agora ele diz que é a partir das suas mãos. Então estenda essas mãos, pelo amor dele. Se ele diz que são as mãos de Zorobabel, e Zorobabel deixa a mãozinha sempre recolhida. Que é tipo assim, mas eu nem creio. E se? Esquece o e se. Só pensa assim, ele estará comigo e ele disse, imporão e ficarão. Eu vou fazer isso, dê no que der. O resto, meus irmãos, não é com a gente, é com ele. Vem, Senhor, eu quero crer, quero contemplar o teu poder. Vem, Senhor, preciso crer, aumenta minha fé. Ó, Deus, aumenta a nossa fé. Depois de ter falado, o Senhor foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram. Diga, os discípulos saíram. Diga, os discípulos saíram. Diga, eles saíram. 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 Você está cansando de dizer? Eu quero dizer que sair cansa. Ficar sentadinho aqui, ó, não dá cansaço. E olha que cansa, né? Ficar 3 horas aqui sentado. Mas os discípulos não ficaram sentados em mais um culto. Não. Eles ouviram e eles saíram. Saíram de onde estavam. Gente, Deus não nos chamou para ficar aqui dentro fazendo culto. Como assim, pastora? O culto de adoração ao Senhor. Não, faz parte. Mas se a gente viver para fazer culto, a gente não entendeu que o nosso chamado é para sair com a nossa vida. Onde estivermos, sendo as mãos que revelarão o poder dele. Onde é que você se perdeu em si mesmo? Sua vida está tão girando em torno de você? Feche os seus olhos. Eu quero terminar com um exercício profético. Creia, viu? Creia. Jesus fala. Ele vê, ele está vendo você aqui agora. Ele te ouve. Você viu eu falando lá que ele ouviu o povo dele. E ele rasga os céus e vem. Eu quero que nesse exercício profético você pergunte, Senhor, me faz ver. O que é que o Senhor deseja que eu veja? Do que está no teu coração. Não se apresse.
impaciência pode te fazer perder de receber uma revelação que vai transformar a tua vida. Um dia eu vi a menininha na cama. Lauren Cunningham viu muitos jovens perdidos. O que Jesus quer que você veja? Continue falando com Ele e diga: Senhor, me faz sentir compaixão. E se você viu algo, diga: mexa nas minhas entranhas diante do que eu vi. Me faz sentir compaixão. Não se desconecte, continue na presença. Ele está tão perto. Você não precisa de curso de teologia para acessá-lo. É só um coração. Ele não resiste se estiver contrito. Pergunte a Ele: Jesus, me capacita a agir por compaixão. Eu quero agir. No meu dia a dia, eu quero agir. Diga a Ele: eu não vou esperar ter um ministério. Não é sobre ter um ministério. Não é sobre isso. Escute, não é, continue aí de olho fechado. Não espere que alguém tenha uma ideia. Tenha a ideia e coloque em prática. É tempo de multiplicação de discípulos. Uns estenderão as mãos para curar porque estão vendo os enfermos fisicamente. Outros sentarão para atender feridos na alma porque estão vendo a aflição de um povo ferido. Outros vão enfrentar demônios porque estão vendo o sofrimento de pessoas aprisionadas. Outros vão ensinar porque estão vendo uma multidão que não sabe para onde ir. Outros vão adorar porque vão conduzir o povo de Deus à adoração que muda a atmosfera espiritual, que atrai a presença de glória, que entrega o que é devido àquele que é digno. Outros vão abraçar porque viram que tem solitários precisando de um abraço. Outros vão sair na rua dando pão e fazendo sopa porque tem famintos que estão esperando. Outros vão evangelizar porque tem perdidos esperando ouvir. Como ouvirão se não há quem pregue? Mas não é sobre um ministério, que ministérios tem? É sobre quem vê, sente com as entranhas e está disposto a agir. Espírito Santo, você nos conduz à verdade. A palavra diz que essa é uma das suas funções, papéis perfeitamente desenvolvidos. Conduza cada um que chegou aqui nessa noite à verdade. Libera visões. E às vezes a pessoa não está vendo com os olhos. É uma sensação na mente, no coração. É essa visão também. Libera. E que os teus filhos e filhas que aqui chegaram possam ver como você viu. E possam sentir, para além de si mesmos, como você sente. E com as suas entranhas possam ter compaixão. E assim decidam agir
fazendo a diferença. Em nome de Jesus, eu assim te oro. Amém. Esse mês nós vamos estar fazendo um evento chamado Como Águias. Você que nos acompanha, se ainda não se inscreveu, se inscreva urgentemente. Estamos com pouquíssimas vagas. Quem nos visita é uma das nossas frentes de ação, estendendo as nossas mãos para curar aqueles que estão feridos na alma. Dessa vez o Senhor mandou abrir para mulheres e homens. Há tantas mulheres e homens aqui, que carregam tantas dores lá da infância, ainda presos. Há tantas pessoas que ainda precisam ser libertas de mentiras cridas. Há tantas pessoas que precisam acessar a verdade libertadora de quem são. E porque entendemos isso, fazemos um evento como Águias, onde a gente paga para trabalhar. Que doido isso, né? Lá embaixo eu cheguei, está cheio de coisinha para vender. É o pessoal que vai trabalhar, tentando dinheiro para pagar para trabalhar. Um dia desse era as meninas vendendo pão, não era pãozinho com queijo. Ontem foi caldo verde, e brigadeiro, e brinquinho, e anel, e darará. Outros estão vendendo para fazer. Para receber cura, libertação. Final do ano a gente está se programando fazer um seminário de libertação. Não conseguimos fazer um evento evangelístico esse ano. Foi tanta luta, tanta peada depois do último seminário de libertação. Mas estamos de pé. E assim prosseguiremos. Você pode se unir a nós e estender as suas mãos. Mas não precisa ter um ministério, nenhuma igreja. Não é sobre isso. É sobre as suas entranhas te levando a se mover. Amém? Eu vou encerrar. E antes de encerrar, eu queria só pedir que a igreja ore. Todos oremos. Nós vivemos recentemente um milagre tão poderoso na vida da mãe de Paulo. Né? Quem acompanhou, nós vivemos o milagre. Mas, infelizmente, há pouco, ela passou mal e Paulo saiu, foi levar para o hospital. Carla e Simone também saíram. Vamos levantar um milagre. Que é aquele que começou a boa obra complete. E ela não precise ser internada de novo. Amém? Senhor, nós queremos te apresentar a vida de Dona Terezinha. Senhor, só sabe a vulnerabilidade do ser quem está numa UTI. É quando você se vê um nada. Você depende que alguém te lave, você depende que alguém te dê a comida, você depende que alguém te levante, você depende que alguém diga o que vai tomar, que alguém... Meu Deus! Mas no lugar de tamanha vulnerabilidade, o Senhor tem revelado o teu poder. E nós te glorificamos porque tu revelaste o poder, a tua glória, o teu milagre na vida dela. E aquele dreno colocado no coração foi removido. E ela pôde sair daquele hospital e estava caminhando. Senhor, nós queremos trazer à existência a completude da tua obra. E nós queremos declarar em fé, será completa, porque ela já está curada, em nome de Jesus. Tu liberaste palavras de ressurreição. Essa é a verdade. A vida plenamente estabelecida na vida dela, nós declaramos em fé como um só corpo. Dona Terezinha, receba toda a vida, toda a cura, toda a plenitude, saúde restaurada em nome de Jesus. E nos dá a alegria, Senhor, dos teus sinais e do teu poder em favor da tua filha. Em nome de Jesus, guarda o coração de Paulo, de Carla, de Simone, de toda a família, dos netos. Senhor, que eles não coloquem seus olhos na circunstância, que eles continuem olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo.
Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém.